Vamos lá. Pessoal, bom dia, bom sábado. Na última aula, nós vimos algumas questões importantes que vocês já viram que cai muito na segunda fase. Por exemplo, nós falamos de princípios trabalhistas. E durante esses últimos dias, nós respondemos algumas questões onde alguns princípios foram cobrados. Vocês viram? Principalmente o princípio da alteridade, que é o princípio que diz o seguinte: quem responde pelos riscos do negócio não é o empregado, é o empregador que responde pelos riscos, né? Tinha uma questão que caiu para a gente, acredito que vocês devem lembrar, que é a questão de um empregado que era um empregado comissionado, recebia só comissão, e ele fez uma venda de R$ 50.000 parcelada. Só que o comprador parou de pagar. E aí te perguntava: e aí, o empregador vai parar de pagar também? A resposta era que não, porque pelo princípio da alteridade, ele não pode depositar nas costas do empregado os riscos do seu negócio, né? Então, os princípios que eu passei para vocês, deem uma revisada sempre, só para você saber do que se trata, porque a FGV na segunda fase gosta muito de cobrar, tá? Nós também vimos sobre responsabilidade subsidiária, solidária, dei alguns exemplos para vocês. Vimos também sobre sócio retirante, nós vimos sobre a questão do grupo econômico, né? Falei para vocês também a respeito do trabalhador portuário avulso, né? Que o prazo, até botei isso em simulado para vocês. Ele trabalhou, né? Quem coloca ele lá no porto é o sindicato da categoria dele ou o órgão gestor de mão de obra. Ele trabalhou, o Porto tem 72 horas para fazer o repasse do valor da remuneração dele para o sindicato, e o sindicato tem mais 72 horas para repassar para o empregado. Se ele jogar na Justiça do Trabalho, tem responsabilidade solidária aqui, tá? Tanto do sindicato como do tomador de serviços. Né? Falamos sobre isso. Ele não é um empregado, mas ele tem igualdade de direitos com quem tem vínculo empregatício. Então, essa é só para dar uma revisada no que a gente falou, né? Hoje, eu já vou começar com um tema bem legal aqui com vocês, que é terceirização, tá? Esse tema é muito importante para a segunda fase, terceirização. Então, deixa eu falar bastante sobre esse tema, eu vou te dar várias situações. Confirmem para mim primeiro, só basta colocar o ok assim com a mãozinha. Se vocês conseguem ver o quadro branco aí. Show. Então vamos lá, tá? Pessoal, vamos lá. Terceirização. Olha só, gente. Terceirização, quando a gente fala de terceirização, nós vamos lá para a súmula 331 do TST e lei 6.019 de 74. Ok? Primeiro que essa lei, ela é uma lei do trabalho temporário, tá? Que muitas pessoas confundem que o trabalho temporário, ele é a mesma coisa que um trabalho por prazo determinado. Claro que ele tem um prazo determinado, só que ele não é a mesma coisa, há diferenças. Porque o contrato por prazo determinado, aquele que dura até 2 anos, ele é regido pela CLT. E aquele contrato, pessoal, ele não é uma terceirização. O trabalho temporário, ele é uma terceirização. Nós temos uma tomadora de serviços de um lado e uma prestadora de serviços do outro, tá? Então há uma diferença na forma de contrato aqui, na abordagem do trabalho. Então a gente vai falar sobre isso agora, sobre as responsabilidades, certo? Olha só, como é que funciona. Quando nós falamos de terceirização, qual é a regra? A regra é que de um lado, vou até colocar aqui de outra cor,
Vou pegar aqui. De um lado, nós temos aqui uma tomadora de serviço. Aqui, tá? Botar aqui o tesão, não leve para outro caminho, é apenas um tesão de tomadora de serviços. O horário nem permite que seja levado para outro caminho, certo? Professor, que caminho te faz de inocente, tá? Olha só, nós temos uma tomadora de serviços de um lado, a Kézia é a primeira a rir, né, Kézia? Sempre com as palhaçadinhas, amo a Kézia. Do outro lado, tá? Caminho do mato. Ah? Caminho do mato. Olha só, nós temos uma tomadora de serviços, nós temos uma prestadora de serviços aqui do outro lado. Quando isso acontece, pessoal, a tomadora de serviços contrata uma prestadora de serviços, significa dizer que ela terceirizou. Essa é a regra, ok? E a tomadora de serviços, ela é uma empresa que contrata uma outra empresa. Pronto. Aí, se cair na prova, e aí, como é que funciona? A tomadora de serviços contratou a prestadora de serviços. Como é que funciona, né? Qual é a responsabilidade se a prestadora de serviços ficar devendo os seus empregados? Qual é a responsabilidade da tomadora? A regra falou de terceirização, você pode lembrar que a responsabilidade é subsidiária. Essa é a regra, ok? Deixa eu ver quem que entrou aqui que eu vou liberar. Pronto. Bom, a regra é essa: responsabilidade subsidiária na terceirização. Então, se a FGV falar para você de forma seca, direta, não tem nenhuma exceção, tá? Não colocar as exceções, você responde que a responsabilidade é subsidiária mesmo, certo? Bom, vamos colocar outro exemplo aqui de terceirização, tá? Esse é o exemplo mais comum, mas existe terceirização assim, ó. De um lado, eu tenho uma tomadora de serviços. Vamos lá. Tomadora. Do outro, que contrata a prestadora de serviços. Vocês podem ver que no primeiro exemplo que eu dei para vocês, pessoal, tanto a tomadora de serviços quanto a prestadora de serviços são duas empresas comuns, normal, certo? Só que aqui já vai ser diferente. Nesse caso de terceirização aqui, a prestadora de serviços, ela é uma empresa normal, uma empresa, tá? Só que a tomadora de serviços, ela é um ente ou entidade da administração pública. O que seria ente ou entidade da administração pública? Ente é a União, estados, Distrito Federal, municípios. Entidade, autarquia, fundação pública, sociedades de economia mista, empresas públicas. É isso, tá? Vocês devem saber aí o que é um ente ou uma entidade. Se a tomadora de serviços for ente ou entidade, de novo, se a tomadora de serviços for ente ou entidade da administração pública e a FGV te perguntar qual é a responsabilidade dela ou do ente se a prestadora ficar devendo, você vai responder o seguinte, que como regra, não há responsabilidade. Certo? Então, se for ente ou entidade a tomadora, como regra, não há responsabilidade. Mas tem exceção, tá? E qual é essa exceção que já caiu na segunda fase uma porção de vezes? Presta bem atenção. Tratando-se de ente ou entidade, ele só vai responder se ficar comprovada a ausência de fiscalização contratual. De novo, o ente ou a entidade só vai responder, olha aqui a mão no olhinho, ó, se faltar fiscalização, certo? É a chamada culpa em vigilando. Ou seja, se eu correr aqui, eu vou colocar a culpa em vigilando,
tá? Caiu dessa forma na segunda fase, certo? Eu vou colocar do jeito que caiu, porque se vocês forem responder, escrevam só em casos de culpa em vigilando. Pode colocar, tá? O que é culpa em vigilando? Falta de fiscalização do contrato. O ente ou a entidade não está repassando verbas para a prestadora de serviços, por exemplo, tá? Então vai responder. Professor, mas responde de que forma, né? Se ocorrer culpa em vigilando, qual é a responsabilidade? Nesse caso aqui, a responsabilidade é subsidiária. Ok? Sobre essa questão aqui do ente ou da entidade, pessoal, tá? Da culpa em vigilando, nós temos aí a súmula 331, inciso 5 do TST. Nós temos o tema 246 do STF. Tá? Nós temos aí o artigo 5º-A, parágrafo 5º da Lei 6.019 de 74. Certo? Conseguiram entender a diferença entre uma e outra? Tá? A primeira perguntou no seco, terceirização, tomadora de serviço de um lado, prestadora de serviço do outro. Qual é a responsabilidade? Laiane, principalmente, tá, Laiane? Só que ele não vai focar nisso. Ele vai repetir a letra da súmula. Se ele falar falta de fiscalização contratual, geralmente é em relação a verbas, né? Repasse de verbas. Vai responder, tá? Aí como é que a gente vê isso? Claro que isso não cai na prova, mas isso a gente consegue ver até pelo portal da transparência, né? Dos entes, entidades, tá? Então, se a FGV falar para você que houve culpa em vigilando, que uma empresa pública contratou uma empresa para que essa empresa faça ali limpeza da empresa pública, tá? Qual é a responsabilidade da empresa pública se a empresa ficar devendo? Nenhuma. Mas e se a empresa pública deixou de fiscalizar o contrato? Aí ela responde subsidiariamente, certo? Outra coisa, pessoal, é que tem uma discussão, mas a terceirização serve para as atividades fins ou as atividades meio? Como assim, professor? Presta atenção. Tem um banco aqui. Qual é a atividade fim de um banco? Né? A atividade fim de um banco é a atividade bancária, depósito, saque, abrir conta, fechar conta, não é isso? Isso é a atividade fim de um banco, né? Aí o banco pega e terceiriza. O banco pega e terceiriza uma empresa para fazer a atividade meio. O que é atividade meio? Ele contrata uma tomadora de serviço só para ela ir lá fornecer empregados para fazer a limpeza do banco. Aí a pergunta na prova: isso é terceirização? Claro que é terceirização. Tá? Hoje, você não precisa contratar uma empresa